Olá, boa noite. Boa noite. Ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, suspende o decreto de indulto de Natal de Temer. E ministro da Justiça afirma que o governo já estuda um novo texto. Ele foi criticado por abrandar regras para a redução de pena para corruptos. Depois de pressão da oposição, Carlos Marum, da Secretaria de Governo, nega condicionar financiamento público em troca de apoio à reforma da Previdência e diz que a reação à fala dele só se justifica por interesses eleitoreiros. Ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, deixa o presídio da Papuda, em Brasília. Condenado no mensalão do PT, ele foi solto após decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo. Raul Jungmann levanta suspeita de que armas em presídios podem ser fruto de acordo entre estados e facções. O ministro da Defesa afirmou que o crime organizado tem poder dentro e fora das penitenciárias. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Tem certeza que tá tudo aí, né? Passaporte, voucher, a passagem e o cartão. Fez o aviso de viagem? Não acredito. Não. Enrola aqui que eu vou ligar no banco. Conta as pedras pra esse guarda, mole com o Tá se complicando, passageiro. Faz no app. Epa, o app. No app Bradesco, você libera o uso do cartão sem gastar seu 3G. Ok, desbloqueado. Amor, olha quanta promoção. Ai, onde bloqueia de novo? Bradesco, pra frente. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. O que marcou, o que chocou, o que emocionou. 2017. Que ano foi esse? Confira na Retrospectiva 2017. No Brasil, as denúncias e delações que abalaram o país. A condenação do ex-presidente. O prende e solta da Lava Jato. A explosão da violência. No mundo, as polêmicas de Trump. Os protestos na Venezuela. Os ataques terroristas nos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. E os desastres provocados pela natureza. Retrospectiva 2017. Nesta quinta, 10h30 da noite. Às vésperas da festa da virada do ano, quem adiantou a descida para o litoral encontrou trânsito e tempo ruim. Quem decidiu se antecipar e pegar a estrada rumo ao litoral, acredite, já encontrou lentidão pelo caminho. 10 horas da manhã e o trânsito na rodovia dos Imigrantes estava assim, intenso. A concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes calcula que 750 mil veículos desçam a serra neste Réveillon. O tempo também não ajudou. Tinha chuva fraca e muita neblina. E não pense que na praia a situação estava diferente. Todo mundo esperava o sol aparecer. Charles veio com a mulher e as 2 filhas passar o fim de ano em Praia Grande. Hoje saiu mais cedo do mar. Hoje o tempo não ajudou muito, né? Não ajudou, mas as crianças forçam a gente sair de casa. Eu não queria vir, mas eles acabaram me convencendo de vir para cá. Aí, aproveitando agora para casa, mais tarde voltar para cá. Dilma, há 20 anos, tem uma barraca na praia. A comerciante espera que o tempo melhore para aumentar as vendas. O melhor período do ano é esse. Essa primeira semana de janeiro agora, que começa finalzinho de dezembro, esse é o melhor tempo para nós trabalhar e ganhar o nosso dinheirinho. De acordo com o Ministério do Turismo, Praia Grande é o 4º destino mais procurado pelos brasileiros neste verão, ficando atrás apenas da capital paulista, de Florianópolis e também do Rio de Janeiro.
De um total de 74 milhões de viagens previstas no país, pelo menos 2 milhões têm como destino o litoral sul de São Paulo. Thaís e o marido vieram de Campinas para curtir a praia. A diversão maior é a praia mesmo, então a gente vem aqui, fica sentado um pouco, distrai um pouco a cabeça. Renova a energia. Renova a energia para mudar um pouco do estresse lá da cidade. Essa turma grande aí é de Diadema. Será mais um Réveillon feliz com a família, mesmo se o tempo não colaborar. Ver as crianças correr aí, maravilhoso, né? Esse momento com a família não tem preço. Não atrapalha? Não, não atrapalha. O clima tá ótimo. E a expectativa é isso, saúde, trabalho, né? E paz. Falta de medicamentos, longo tempo de espera, fechamento de pronto-socorro. A nossa equipe acompanhou o atendimento aos pacientes em 5 hospitais da capital. O Hospital Universitário e o Hospital do Servidor Público são administrados pela gestão estadual. Já a Santa Casa e o Hospital Santa Marcelina são filantrópicos, mas também atendem pelo SUS. E o Hospital São Paulo é mantido pelo governo federal. Foram 3 dias acompanhando com o celular o atendimento aos pacientes do SUS em 5 hospitais. Na Zona Oeste, o Hospital Universitário da USP está com atendimento do pronto-socorro adulto e infantil restrito apenas aos casos de emergência desde o dia 11 de dezembro, para desespero desta mãe. Ela está com dor na barriga e evacuou com sangue. Tem que chegar morrendo para eles atender. Desde 2014, o hospital vem perdendo mão de obra devido ao programa de demissão voluntária da USP. Sem o serviço de triagem, cabe aos seguranças conduzirem os pacientes. A gente simplesmente orienta, né, como está o atendimento. E daí a pessoa insistir, a gente vai encaminhar para o médico é que vai dispensar, porque a gente não pode dispensar ninguém, né? Na Zona Sul, no Hospital São Paulo, vinculado à Universidade Federal do Estado, sabe o que falta? Falta tudo. Aqui nós não temos condições de trabalho, falta gases, falta medicação. O paciente muitas vezes tem que comprar medicação para fazer o tratamento aqui dentro do hospital, porque não tem. Faltam remédios básicos também na obstetrícia. A gente tenta substituir. Agora mesmo está sem dipirona comprimido ou gota, só tem injetável. Então todas as pacientes que estão internadas comigo estão com dipirona endovenosa, que não é o ideal. Muito melhor você tomar um remédio comprimido, né, do que ficar tomando um soro na veia com o bebê para cuidar. Pelos corredores, macas. Além do teu pai estar no corredor, eu estou sentada aqui na escada. O rombo no orçamento do Hospital São Paulo chegou a cerca de 160 milhões de reais. O hospital explicou que renegociou empréstimos e contratos com fornecedores. Confirmou ainda que pode haver desabastecimento, já que trabalha com estoque mínimo de todos os insumos. Também endividada em quase 700 milhões de reais no centro da capital, a Santa Casa de Misericórdia vem reestruturando o atendimento ao longo de uma grave crise. Alívio para quem depende de tratamento no local. O atendimento é muito bom, eu não tenho o que falar daqui não. Aqui na Zona Sul, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo, IANSP, trocou o sistema de informática do hospital há 40 dias. A assessoria confirmou que no período de adaptação, a mudança causou lentidão no atendimento e explicou que o tempo de espera já foi normalizado. Mas os pacientes ainda reclamam, por exemplo, da longa espera para realizar exames, como o de sangue. Você chega às 7 horas, 7h10, uma última vez que eu vim aqui, eu fiquei ser atendido tipo 9h30 da manhã. Você já tem que ficar 12 horas de jejum, aí você já espera mais 2, 3 horas, você vai para 15 horas de jejum, então é um problema, né? Na Zona Leste, problemas no Hospital Santa Marcelina, que oferece 87% dos serviços ao SUS. O aviso na porta do PS informa que o local foi fechado pela Vigilância Sanitária Estadual por superlotação. Desde o dia 30 de novembro, apenas casos graves com risco de morte estão sendo atendidos. Só se chegar com parada cardíaca. Além do PS, a UTI e o setor de quimioterapia seguem interditados. A assessoria explicou que todos os documentos exigidos para a reabertura dos locais foram entregues dentro do prazo. Ainda não há uma data para a normalização do atendimento. Nós não temos hoje um programa de saúde como se tem numa teoria na prática. O UPA não resolve. O UBS não tem prazo para atendimento. E saúde não tem como você ficar esperando.
O Hospital Universitário não respondeu aos nossos questionamentos até a exibição desta matéria. Questionado sobre a demora do atendimento para a realização de exame de sangue, o Hospital do Servidor Estadual também não se manifestou. 6 ônibus são incendiados na região metropolitana de Belo Horizonte. Ninguém foi preso. Em 2 ônibus foram deixados bilhetes com os motoristas pedindo melhorias no presídio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo os bilhetes, os detentos estão sendo agredidos. Para a Secretaria de Estado de Administração Prisional, não é possível estabelecer uma relação entre os ônibus incendiados e o sistema prisional até que a Polícia Civil conclua as investigações criminais. Desde janeiro, 21 ônibus foram incendiados na capital mineira. No Rio Grande do Norte, mais saques e violência. Há 9 dias, sem policiamento nas ruas, mais de 450 arrombamentos, roubos e furtos foram registrados no estado. Na noite de ontem, motos foram roubadas e bicicletas furtadas de uma delegacia da Polícia Civil na zona norte de Natal. Na manhã de hoje, pelo menos 5 homens armados fizeram um arrastão em quiosques de celulares de uma loja da C&A no centro de Natal. Vários estabelecimentos fecharam as portas como medida de segurança. Nesta madrugada, em Mossoró, câmeras de vigilância das lojas flagraram a ação dos saqueadores. Mesmo depois da decisão judicial que considerou a paralisação ilegal, os PMs decidiram manter a greve. Desde a terça-feira, dia 19, a Polícia Militar não sai às ruas e a Polícia Civil trabalha em regime de plantão. Os bombeiros também estão parados. Eles reivindicam o pagamento de salários atrasados e melhores condições de trabalho. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, do PPS, levantou a suspeita hoje de que o alto número de armamentos encontrados em penitenciárias estaduais é fruto de algum tipo de acordo entre os estados e o crime organizado. Sobre a presença das Forças Armadas no Rio de Janeiro, o ministro disse que o governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, já fez a solicitação para a permanência dos militares no estado até o fim de 2018. Raul Jungmann fez um balanço hoje em Brasília das principais ações do Ministério da Defesa no país em 2017 e destacou principalmente a ajuda das Forças Armadas na segurança pública. No evento, o Ministério da Defesa informou que a Operação Varredura, realizada pelas Forças Armadas, encontrou 10.882 armas e objetos perfurantes em 31 presídios brasileiros vistoriados neste ano. Em média, havia aproximadamente uma arma para cada 2 detentos, segundo o balanço. De acordo com Jungmann, os números mostram que pode haver um acordo entre estados e bandidos para que essas armas entrem nos presídios. Como é que isso foi para aí dentro do sistema prisional? A gente chega a pensar se não existe, enfim, algum tipo de leniência, algum tipo de acordo entre sistemas prisionais dos estados e aqueles que estão presos aí dentro. Parece haver uma espécie de acordo tácito, não é? Não aperta a gente aqui que a gente não cria problema lá. No evento hoje em Brasília, Raul Jungmann também informou que Luiz Fernando Pezão já solicitou ao governo federal que as tropas do Exército permaneçam patrulhando o Rio de Janeiro até o fim de 2018. Neste ano, o Exército gastou 42 milhões de reais em operações de ajuda ao Rio e, segundo o ministro da Defesa, o pedido de Pezão vai ser analisado pelos comandantes das Forças Armadas e respondido em janeiro. Responsável pelo plantão do Judiciário durante o recesso, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu trechos que amenizavam as regras para a concessão do indulto de Natal e afirmou na decisão que indulto não é prêmio ao criminoso. O decreto foi editado na semana passada pelo presidente Michel Temer. Antes, para os crimes cometidos sem grave ameaça ou violência, era preciso cumprir 1/4 da pena. No decreto deste ano, o tempo caiu para 1/5 da pena. A mudança foi duramente criticada e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ajuizou ontem uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para suspender os efeitos do decreto natalino assinado por Temer.
Para ela, a mudança colocaria em risco a Operação Lava Jato, já que poderia beneficiar vários políticos que são réus por corrupção. Dodge afirmou ainda que o chefe do executivo não tem poder ilimitado para conceder indulto. Hoje, o ministro da Justiça chegou a afirmar que o governo não ia recuar em relação às mudanças. No entanto, à tarde, a ministra Carmen Lúcia acolheu o pedido da Procuradora-Geral da República e suspendeu trechos do decreto. No despacho, Carmen Lúcia destacou que tomou a decisão devido ao caráter de urgência do assunto e ressaltou que, em fevereiro, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso no Supremo, ou o plenário da Corte devem voltar a discutir o assunto. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Indulto não é prêmio a criminoso, escreveu Carmen Lúcia, presidente do STF, ao suspender os efeitos de descalabros incluídos num decreto editado às vésperas do Natal por Michel Temer para favorecer corruptos. Temer poderia ter passado a virada do ano sem esse vexame, mas sua dupla personalidade atrapalhou. Tornou-se impossível distinguir o presidente do denunciado. Autoproclamado presidente das reformas, Temer deveria reformar também o seu guarda-roupa. Como presidente, passaria a usar gravatas lisas, como denunciado, gravatas estampadas. Isso permitiria a Temer adotar medidas que favorecessem a impunidade e trocar rapidamente de gravata para retomar a pose de presidente. No Brasil de Temer, as decisões não são mais certas ou erradas. As providências são absorvidas ou pegam mal. O decreto que concedeu indulto natalino a corruptos, sem limite de tempo de condenação, com perdão de 80% das penas e 100% das multas, pegou mal. Mas Temer deu de ombros, transferindo para a Procuradoria e para o Supremo a tarefa de se preocupar com a moralidade. O único risco da tática das gravatas seria o de que Temer não conseguisse administrar adequadamente suas duas personalidades. O receio é o de que o personagem enfrente uma crise do tipo médico e monstro. Às gargalhadas, o denunciado usaria indiscriminadamente o poder do presidente para estancar a sangria da Lava Jato, sem nem se preocupar em trocar a gravata lisa pela estampada. Boa noite. E o ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou agora à noite que o presidente Temer deverá editar um novo decreto de indulto natalino. A ideia é estabelecer novos critérios para contemplar os condenados que ficaram de fora com a decisão da presidente do STF. Devido ao surto de febre amarela em macacos, a Prefeitura de São Paulo interditou outros 10 parques nas regiões oeste e sul da capital paulista a partir de hoje. Agora a cidade já tem 26 áreas verdes fechadas em virtude da doença. O Parque Semucan, que é o Centro Municipal de Campismo, está com os portões fechados por tempo indeterminado para investigar a transmissão de febre amarela. O que o segurança falou ali? Falou que está fechado por tempo determinado e não tem previsão de quando vai abrir, né? Os funcionários do local já foram imunizados. A área, com cerca de 500 mil metros quadrados, fica em Cotia, na Grande São Paulo, mas é de responsabilidade da Prefeitura da capital. O parque é um dos 10 fechados a partir de hoje nas zonas oeste e sul da cidade. Além do Semucan, o público não pode visitar os parques Santo Dias, Arroio das Caneleiras, Jardim Aculano, M. Boimirim, Guarapiranga, Raposo Tavares, Juliana de Carvalho Torres, além dos lineares Feitiço da Vila, Parelheiros e Sapé. As áreas foram fechadas após a confirmação de que 10 macacos morreram em decorrência de febre amarela em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Em todo o estado, o número de mortes de macacos contaminados é de 534. A partir de hoje, já são 26 parques fechados. Não é o fechar o parque. É uma consciência das pessoas de cuidar do lixo, cuidar do meio ambiente, dos potes, pneus. É importante ressaltar que desde 1942 o Brasil não registra casos de transmissão urbana de febre amarela. Para continuar assim, o governo amplia a vacinação. Só na zona norte da capital, mais de 1 milhão de pessoas já foram vacinadas. Agora, com as zonas oeste e sul, a meta é imunizar mais 570 mil pessoas.
Na UBS Luar do Sertão, no Capão Redondo, na Zona Sul, a procura tem sido grande. Essa família saiu toda assim, segurando o braço. A importância é preservar a saúde, né? A vida acima de tudo, né? Dá muito medo, porque tudo mata, né? Tudo mata, e principalmente mosquito, né? Mosquito mata, é dengue, é isso, mas aquilo, então é melhor se prevenir. Na carteirinha da Ana, a confirmação da vacina. A importância da vacina é se prevenir, né? Porque estava chegando aqui em Itapecerica, então é bom se prevenir, que a gente mora bem perto. Porque, assim, a epidemia, você nunca sabe quando vai pegar, se pode acontecer com você, com a sua família, então dá um pouco de medo. O Ministério da Saúde liberou o repasse de quase 16 milhões de reais para reforçar a campanha de vacinação contra a febre amarela em todo o estado de São Paulo. Os doleiros Vinícius Vieira Barreto Claret, o Juca Bala, e Cláudio Fernando Barbosa, o Tony, chegaram hoje ao Rio de Janeiro. Eles foram extraditados do Uruguai. Segundo o Ministério Público Federal, os dois integravam o esquema do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB. Os doleiros vão ficar presos em Benfica, no mesmo presídio em que estão Cabral e outros réus da Lava Jato. O ex-governador já foi condenado a penas que somam 87 anos. Juca Bala desistiu de tentar permanecer no Uruguai, o que gera a expectativa de que estaria para fechar um acordo de delação premiada com os procuradores da Operação Calicut, versão da Lava Jato no Rio. Juca Bala foi preso no Uruguai em março. O doleiro foi citado por outros 2 delatores. Os irmãos Renato e Marcelo Chebar revelaram que quando o esquema de propina do ex-governador Sérgio Cabral ficou grande demais, em 2007, tiveram de chamar Vinícius para assumir as operações de lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, Juca Bala teria sido o responsável por operar o recebimento de propina de 3 milhões de dólares da Odebrecht para Cabral. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, condenado no mensalão do PT, deixou a penitenciária da Papuda, no Distrito Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, concedeu o chamado livramento condicional a Pisolato. Mas para permanecer em liberdade, ele terá de cumprir determinações como pagar mensalmente as parcelas da multa de mais de 2 milhões de reais, estabelecida quando ele foi condenado, e permanecer em Brasília. Pisolato foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão por formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro no processo do mensalão do PT. Usando documentos do irmão morto, ele fugiu do Brasil para a Itália em 2013, mas foi preso e extraditado em 2015. Depois da polêmica causada pela declaração de que o governo federal vai socorrer apenas estados endividados que apoiarem a reforma da Previdência no Congresso, o ministro Carlos Marum, da Articulação Política, divulgou nota pública negando que esteja chantageando os governadores estaduais. Na terça-feira, o ministro Carlos Marum disse em Brasília que o governo negociava a reciprocidade de votos para a reforma da Previdência entre os governadores endividados que estejam interessados na obtenção de financiamento junto a bancos públicos como a Caixa e o BNDES. Se são na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, no BNDES, são ações de governo. E, nesse sentido, entendemos que deve, sim, ser discutida com esses governantes alguma reciprocidade no sentido de que seja aprovada a reforma da Previdência, que é uma questão que nós entendemos hoje devido à morte para o Brasil. A declaração de Marum gerou revolta entre os governadores do Nordeste que divulgaram uma carta pública destinada ao presidente Michel Temer em que criticam o ministro. O documento diz que atitudes arbitrárias para extrair alinhamento político só são possíveis na vigência de ditaduras cruéis. Os governadores prometeram processar Marum em virtude das declarações que eles consideraram na carta como inconstitucionais e criminosas. Em virtude da reação pública, Carlos Marum divulgou uma nota hoje dizendo que não está chantageando nenhum governador. O ministro diz desafiar qualquer um a encontrar na fala dele algum trecho em que afirme que os financiamentos estão condicionados ao apoio à reforma da Previdência no Congresso. Sem citar a carta dos governadores diretamente, Marum disse ainda na nota que a reação à fala dele só se justifica pela intenção de buscar resultados eleitorais exclusivamente para si. E agora o comentário de política com José Neumann e Pinto. A menina dos olhos do governo Temer, que é a reforma da Previdência, ainda não foi colocada em discussão para ser votada e o encarregado de fazer com que
vença essa hipótese do Congresso, já fez uma lambança enorme, quando declarou que o governo está, sim, usando a possibilidade de conceder ou não empréstimos aos estados em condições especiais nos bancos públicos, a adesão dos governadores à reforma. A reforma é urgente, a reforma é necessária, mas a reforma não precisa desse tipo de sinceridade estúpida do ministro Carlos Marum, secretário de governo responsável pelas relações de Temer com o Congresso. Carlos Marum é, sinceramente, uma pessoa completamente desprovida de qualquer habilidade e muito pouco inteligente. Isso reflete na ação dele. É uma ação completamente contrária, adversa ao que se pretende que ele faça. Ele consegue exatamente votos contra a Previdência. Aliás, eu já tinha dito desde o começo que o Centrão que o indicou pode até boicotar a Previdência, mas não pode levar o governo a vencer a reforma, porque não tem votos para isso. Pelo visto, tudo o que está sendo feito é boicotar a reforma da Previdência. Uma coisa só que eu gostaria de alertar, isso aí não é culpa do Marum. Marum é truculento, é pitbull, todo mundo sabe. Então, ele está lá fazendo um papel, cumprindo um papel que o Temer lhe determinou. O verdadeiro pouco inteligente e truculento é o presidente, é ou não é? Bom, eu volto aqui terça-feira que vem, direto ao assunto. Até! Deputado Vladimir Costa, do Solidariedade, é condenado pela Justiça a pagar R$80 mil de multa por divulgação de pesquisa eleitoral não oficial em ano de campanha. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará condenou o deputado por ter apresentado um levantamento sem registro com dados da eleição de 2016, durante participação em seu programa de rádio na época da campanha. Vladimir Costa também já foi condenado à perda do mandato como deputado federal do Pará neste mês por supostos gastos ilícitos na campanha de 2014 para a Câmara dos Deputados. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, ele deixou de declarar R$ 149.950 em gastos com material gráfico e outros R$ 100 mil que não constam na prestação de contas. O deputado recorreu da decisão e, por ter foro privilegiado, seu processo foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Vladimir Costa ficou mais conhecido depois de fazer uma tatuagem de rena com o nome do presidente Temer. 2017 já está acabando e o que todo mundo quer saber é como fica o tempo nesses últimos dias do ano. Vamos ver em detalhes a previsão para todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O fim do ano promete ser de tempo instável aqui em São Paulo. E olha, há risco de chuvas fortes nessa sexta-feira, viu? As temperaturas não sobem muito não. Nessa madrugada, teremos mínima de 19, máxima tarde na casa dos 25 graus, com algumas aberturas de sol só pela manhã. Aí no sábado, o tempo continua fechado, com máxima também de 25. E no domingo, último dia do ano, as chuvas continuam, mas esquenta por aqui. A máxima prevista é de 28 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Juliana. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e fique agora com a retrospectiva 2017. Amanhã a gente está de volta. Até lá. Neste domingo, 7h15 da noite, conheça o milenar Teatro de Sombras no Conexão Brasil-China.